Que bom, já vi meu chefe. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Tranquilo? Que bom, que bom. Dentro de mais alguns instantes, nós vamos então iniciar a webinar ABAR sobre prestação e regulação de manejo de resíduos sólidos em tempos de pandemia, né? Tomem seus lugares, escolham um lugar confortável, aonde quer que vocês estejam, né? Espero que vocês estejam todos bem, né? Com seus colegas de trabalho, com suas famílias, né? Acho que é hora de pegar o cafezinho, eu estou com a minha água, alguma coisa para que vocês possam ter suas anotações. É tempo ainda de mandar o WhatsApp, o recado para o colega, para vir para o webinar da ABAR, né? E nós já estamos com 57 participantes, estão entrando mais e mais pessoas na sala, então a gente vai dar aí 1 minutinho, 2 minutinhos para todo mundo se acomodar. Que bom, né? Eu vejo tantas carinhas. Gente, que saudade que estão de vocês. Dalto. Oi, Dalto. Pedro, querido, quanto tempo. Né? Tudo certo? Demétrios, né? O Alceu, meu super parceiro. Nossa, gente, aí, ó, Rogério, Tribunal de Contas, que bom, querido, quanto tempo, bom ter você aqui, Dr. Passaldi, chefe, a gente está pertinho, mais distante, né, chefe? E aí, não vou conseguir, né, falar o nome de todo mundo, mas saibam que, nossa, estou muito feliz, eu acho que quase emocionada, né, porque a gente sempre estava junto aí de 2, 3 em 3 meses, mas logo estaremos juntos novamente. Vou colocar mais. Né? Temos muitos participantes também, da DASA, da Ares também vi aqui, do SLU, nosso prestador no DF. Gente, desculpem se eu não consegui, né, citar todos. Renato Monteiro, Renato, que bom ter você de volta, a regulação, fico muito feliz, né, agora na Arcesp. Vamos lá. Pronto. Pessoal. Bom, acho que a gente vai, então, dar início, certo? Boa né, alemã que sou, para mim, o horário é algo sempre a ser seguido, viu? Então, são 15 horas e 4 minutos, né? Teve acho que esse tempinho aí de 4 minutos para que cada um de vocês pudesse entrar, como eu falei, né? Pudesse chamar os colegas. Nós temos 76 participantes e no decorrer dessa apresentação, a gente vai, então, tendo novas adesões ao nosso evento. Então, pessoal, agora boa tarde oficial e especial a todos vocês. Estamos iniciando mais um webinar da Associação Brasileira de Agências de Regulação, a ABAR, que iniciou seu projeto de seminários online gratuitos, abertos ao público, como atividades disponíveis atendendo às orientações da Organização Mundial da Saúde de isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Vanessa Fernanda Schmidt, sou assessora da diretoria colegiada da DASA e coordenadora do Grupo de Regulação de Manejo de Resíduos Sólidos da Câmara Técnica de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde da ABAR. Vou mediar hoje
o presente diálogo sobre o tema Prestação e Regulação de Manejo de Resíduos Sólidos em Tempos de Pandemia. Alguns recadinhos, né, paroquiais para vocês que estão nos assistindo. Nós estamos usando a plataforma Zoom para esse evento digital. E os participantes que quiserem fazer, então, né, contribuições, lamentações, perguntas, considerações, podem enviar todos os seus comentários, que nós teremos um momento específico de perguntas e respostas após as apresentações dos palestrantes. Para isso, basta enviar a pergunta e direcionar a um ou a todos os palestrantes deste webinar. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes neste webinar. Agora, né, estamos chegando a 80 participantes. E como eu falei anteriormente, são rostinhos, alguns conhecidos, né, os quais eu estou com muita saudade, outros que eu ainda tenho certeza que vou conhecer nesse caminho da regulação, que a gente vem percorrendo há um bom tempo juntos. E em momentos como este de isolamento, esta união é essencial para que a gente possa enfrentar os desafios diários que o Covid vem nos impondo. Obrigada a cada um de vocês por estarem aqui conosco, pelo interesse no assunto e por contribuírem com este debate. Agradeço também toda a equipe da ABAR, né, principalmente a equipe da base de organização de eventos, a equipe de comunicação. Um agradecimento especial aqui também ao Alceu Galvão, da Arce, meu grande parceiro na organização destes webinars. Obrigada, Alceu. E a todos os integrantes do grupo de resíduos. E é claro que eu não poderia deixar de agradecer aos nossos palestrantes, Kátia, Ellen e Hugo, por aceitarem o convite para dividir suas percepções conosco nesta tarde. Aproveitando o momento, eu gostaria de imediato de passar para as suas palavras iniciais. Kátia, Ellen e Hugo, pode ser até nessa ordem, viu? Kátia, por favor. Muito boa tarde a todos, é um prazer enorme, queria agradecer o convite da ABAR por estar aqui, já vi que eu tenho alguns amigos que estão nessa sala, isso é muito bom, dá um prazer enorme. E a minha participação aqui será um pouco a evolução, como é que a gente está com a gestão dos resíduos sólidos no Brasil, em função dos dados do SNIS, e as dificuldades e as necessidades nesse período de pandemia, para os serviços da área de limpeza urbana e na área de manejo dos resíduos sólidos. Muito obrigada. E todos muito bem-vindos. Obrigada, Kátia. Ellen, por favor, suas considerações? Sim, boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente agradecer o convite pela ABAR, dizer que eu fico muito feliz de estar participando dessa discussão aqui referente a resíduos sólidos, que a ABAR tem incorporado essa questão da regulação de resíduos, nesses eventos que têm sido realizados. E mais feliz ainda por contar aqui na presença dos debatedores aqui, a Kátia, que tem uma representação aí fortíssima, no Distrito Federal em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, e também o Hugo, que tem desenvolvido aí um trabalho que, inclusive, nós utilizamos muito como referência na ERSARA, Não só a ERSARA, mas também a ERSA. Então, hoje, a minha fala aqui vai ser voltada mais para a questão da regulação de resíduos sólidos a nível nacional, nível de Brasil, especificamente Distrito Federal. Obrigada, Ellen. Obrigada. Hugo, por favor. Oi, Vanessa. Quase noite aí já, Hugo. Obrigada. Final de tarde. Um grande beijinho, Vanessa. Um grande abraço, obviamente, a todos os meus amigos, que também já encontrei aqui alguns na participação. Um grande abraço a todos os amigos brasileiros. Agradecer à ABAR, obviamente, pelo convite, à Vanessa, obviamente, ao Galvão, também um grande amigo, aos meus colegas que vão estar comigo também na preleção. Tentarei dar aqui alguma imagem da nossa realidade. Estamos passando por uma situação de final de pandemia, preparando nova vaga de pandemia, e tentarei dar a visão da regulação na área do manejo de resíduos sólidos em Portugal e nos Açores em particular. Obrigada. Muito obrigada. Hugo, Ellen, Kátia.
Eu já vi mais alguns colegas, como falei, não vou conseguir citar todos, né, mas não poderia deixar de citar, né? A Nis está aqui, Nis, que trabalha lá com a gente na DASA, estou vendo aqui, obrigada, Nis, doutor Jorge, nosso diretor, também vice-presidente da ABAR, né, entre outros tantos amigos. No decorrer, espero que eu consiga, né, conversar e ter a interação de vocês, para que a gente possa fazer esse evento o mais produtivo possível. Bom, nesse momento de pandemia, então, onde o mundo vive uma fase ímpar, né, que nós não imaginávamos estar passando de forma alguma, o setor de saneamento, pela sua essencialidade, tendo o manejo de resíduos sólidos como uma de suas vertentes, vem sendo centro de atenções, né, de ações e de discussões em todas as esferas governamentais. Fato é que a gravidade da situação, que ora se apresenta, demanda medidas urgentes para a mitigação dos efeitos sobre a prestação dos serviços. E para falar sobre o tema, né, eu convido a nossa primeira palestrante, Eliana Kátia Tavares Campos, que abordará sobre o Guia de Recomendações para a Gestão de Resíduos em Situação de Pandemia por Coronavírus, né, publicado pela ABS. A Kátia é engenheira civil e sanitarista, mestre em desenvolvimento sustentável, dirigiu os serviços de limpeza urbana de Belo Horizonte e do Distrito Federal, é idealizadora do Fórum Nacional Lixo e Cidadania e da campanha Criança no Lixo Nunca Mais, e coordena a Câmara de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS. Kátia, é um grande prazer poder contar com você nessa tarde, né? A Ellen já deixou, inclusive, claro, na fala dela de abertura, né, a importância de ter aqui você conosco. E eu gostaria que você comentasse sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela ABS, bem como a sua percepção sobre o impacto da pandemia na prestação de serviços, especialmente no que concerne aos resíduos recicláveis. Com a palavra, Kátia. A Kátia vai compartilhar uma apresentação com a gente, então, né, aguardem aí um pouquinho. Pessoal, tá tudo certo? Som e vídeo ok? Por favor, façam um joinha nesse momento. Ah, gostei da coordenação. Boa! Hugo, que bom que você tá aí, te vi agora, querido. Tudo certo? César também. César, falei com o César essa semana, né, César? Obrigada. Aí, vamos esperar um pouquinho. Eu falei que 102 participantes, gente, ó. Show de bola, viu? E entrou o meu som, entrou a minha imagem da apresentação? O som já entrou. E a imagem Já entrou. Deve estar compartilhando. O Gabriel também está aqui ajudando a gente. Gabriel, veja aí o que eu pus aqui, a tela inteira. Permitir. Observe a sua tela. Permitir. Boa. Alguém mandou um oi aqui. É o André. Deve ser o André da GIR. Pois eu vou ler, tá, pessoal? Doutor Vinícius também, nosso diretor da DASA, diretor de área de resíduos sólidos. Obrigada, doutor Vinícius. Nada de entrar, gente? Ainda não, vamos lá. Acho que o Gabriel talvez pode dar um... Gabriel, aqui está escrito assim, você está apresentando para todos. Se eu quero parar a apresentação. E, no entanto, não entrou, né? Está escrito que eu estou apresentando. Desculpem, gente, a nossa falha. Tem problema não, Kátia. O ao vivo tem disso. E no final a gente vai ter um especial só com os erros de gravação. Não se preocupe. Não, pior é que o ensaio deu certo. Eu não sei como é que Mas no ensaio sempre é assim. No ensaio sai tudo direitinho. Na hora... Dona Kátia, se aí está aparecendo que já está apresentando, Entrou. por favor, para e faz novamente. Ah, ok. Obrigada, Gabriel. Para nós aqui ainda não está. Ah, tá. Aí vem a pergunta, permitir que o Meet Google observe sua tela? Permitir, né? Sim. Então, talvez tenha que esperar um pouquinho mais.
Aí está escrito, você está apresentando sua tela. Vou esperar um pouquinho. Eu começo a falar enquanto... É escrito, você está apresentando para todos. E aqui na lateral, alterar layout, tela cheia. Você está apresentando para todos. Está escrito isso. Ainda não chegou aqui para a gente. A senhora está clicando no compartilhar tela dentro do Zoom? Isso. Aí fala, a única opção que eu teria é parar a apresentação. Nada ainda, né? Eu poderia sugerir, então, a gente passar para a Ellen enquanto Pode ser. Talvez você poderia, quem sabe, também mandar para o Gabriel, a apresentação, e você tenta colocar daí. Enquanto isso, a gente... Sim. Né? Pode ir. Ok. Eu peço desculpa pela nossa... Não se preocupe, não se preocupe. Não tem problema não, viu? Então, né, a gente até tinha colocado essa sequência para que a gente pudesse ter a visão do prestador, do regulador, mas a gente passa depois, então, volta para a Kátia, né? Convidar, então, né, a Ellen na sequência, e considerando que o setor ele necessita de um olhar especial e que é o regulador que necessita estabelecer, então, algumas condições excepcionais para que o prestador de serviços possa manter a qualidade, a regularidade, a segurança na prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos durante o tempo, né, dessa calamidade que estamos vivenciando. Eu gostaria de convidar a minha colega de trabalho, Ellen Dânia Silva dos Santos, que é superintendente de resíduos sólidos, gás e energia da DASA e mestre em gestão e regulação de serviços públicos de saneamento básico. Ellen, na sua percepção, qual o papel e os desafios do regulador diante do cenário que se apresenta? Gostaria que você também compartilhasse com a gente os atos emitidos e as ações que estão sendo tomadas pela DASA quanto à prestação e utilização dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal. Né? Sei que não é uma função nada fácil, numa simples fase já coloquei tantas perguntas e desafios, mas tenho certeza que se alguém pode discorrer muito bem sobre esse assunto, esse alguém é você. Obrigada e com a palavra. Obrigada, Vanessa. Gente, eu já começo pedindo desculpas também, porque o meu som, acredito que esteja um pouquinho baixo, né? Mais do que eu gostaria. Mas eu até comprei um fone novo, né, para esse evento aqui. Mas parece ao vivo, realmente as coisas não funcionam do jeitinho que a gente gostaria. Mas vamos lá. Eu espero que mesmo o som um pouquinho baixo, a minha voz ainda seja, né, vocês consigam entender ainda, mesmo baixinho, o que eu tenho para falar, né? Bom, então, assim, vamos começar a falar, então, de regulação de resíduos, né? A Política Nacional de Saneamento Básico, lá de 2010, ela instituiu essa obrigatoriedade da regulação para todo saneamento básico, e o manejo de resíduos e a limpeza urbana se incluem nisso. E ela definiu importantes competências aí para as agências reguladoras, né? Na definição de padrões de qualidade, de prestação de serviço, e os requisitos operacionais e de manutenção desses sistemas. Então, com base nessas competências da legislação federal, da legislação do Distrito Federal, a DASA ela vem atuando desde 2016 na regulação desse segmento, que é o Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, por meio da edição de normas e também de fiscalização do nosso prestador de serviços, que é o SLU, Serviço de Limpeza Urbana. Então, esses instrumentos de regulação e fiscalização, que nós elaboramos, digamos assim, que eles foram elaborados num ambiente, digamos assim, normal de temperatura e pressão. E a pandemia, ela modificou esse contexto. Então, a pandemia, ela trouxe uma prerrogativa dos titulares dos serviços para reorganizar esses serviços, né, por uma questão grave de saúde pública.
Então, a regulação também teve que olhar essa modificação e considerando ainda que o saneamento básico, ele, por mais que tenha sido retirado, né, do decreto de serviço essencial, ele é um serviço imprescindível para o enfrentamento a essa pandemia, né? E com base nisso, a gente verificou, nós da ADATA, Agência Reguladora, verificamos a necessidade de avaliar os mecanismos e métodos adotados aí pelo SLU para que não houvesse, que não haja interrupção dos serviços e que sejam adotadas medidas que garantam aí a segurança dos profissionais que executam as atividades, né, nesse gerenciamento dos resíduos sólidos e também evitar a exposição a situações de riscos. Então, a DASA, nesse contexto todo, ela publicou uma resolução, que é a resolução número 5 de 2020, a gente publicou em meados de abril, né, desse ano, que estabelece justamente isso, condições excepcionais de prestação e utilização dos serviços de limpeza e manejo de resíduos no DF, né, no período da pandemia, enquanto durar esse estado de emergência e calamidade decorrente da Covid-19. E essa resolução, ela foi concebida considerando, eu posso dizer assim, algumas premissas. Dentre elas, que o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos, ele é imprescindível para esse enfrentamento, ele é essencial, né? A outra é que estudos científicos e publicados, acredito que a Kátia também vai falar um pouquinho mais sobre isso, que estudos publicados, eles indicam a persistência desse coronavírus em superfícies de materiais. Então, em razão disso, os resíduos sólidos, eles passam a ser uma fonte, né, potencial de contaminação e disseminação da Covid-19, o que requer um cuidado muito grande em relação à execução das atividades por parte desses profissionais que diariamente estão nas ruas para coletar o lixo que nós geramos. E a outra questão também que nós levamos em consideração foram as boas práticas de países onde a pandemia, inclusive, chegou primeiro, né, boas práticas adotadas por esses países, um deles é Portugal, né, utilizamos também como referência aí normas publicadas e recomendações da ERSARA, hoje representada aqui pelo Hugo, e também da ERSA, e materiais também publicados pela própria ABS, que publicou material super completo, né, e da ISWA. Então, assim, com base nessas premissas, a gente editou essa resolução, trazendo aí obrigações não só em relação à prestação, mas também à utilização dos serviços. E para o prestador, por exemplo, né, uma das obrigações que tem nesse normativo é a obrigação de enviar para a agência reguladora um plano de contingência e emergência, que contém ações aí a serem adotadas nessa pandemia, nesse contexto, para evitar uma interrupção de serviços que são essenciais. Então, nesse plano, por exemplo, há que se prevê, no caso, por exemplo, de um eventual afastamento de trabalhadores em razão da pandemia, né? O que vai ser feito, então, para substituir essa demanda, né? Essa baixa, digamos assim, temporária, né? De forma que o serviço seja contínuo, seja regular, e que a população não sinta, né, nenhuma falha em relação a essa prestação. Em relação, por exemplo, à organização do serviço, nós solicitamos, determinamos, né, que o prestador ele avalie as suas instalações, que avaliasse todos os seus processos, visando identificar ali possíveis riscos de disseminação da Covid-19 e, diante desses resultados, adotar medidas protetivas e mitigadoras para enfrentar esses problemas e esses riscos que foram identificados. Nós temos aqui em Brasília, por exemplo, o Aterro Sanitário de Brasília, e também a unidade onde se recebe exclusivamente entulhos e materiais da construção civil, que é a nossa URI, que eles recebem resíduos não só entregues pelas empresas, tá, do SLU, mas também resíduos que são entregues por grandes geradores e transportadores contratados. Então, nessas instalações, houve uma diretriz aí da necessidade de dotar esse ambiente de recebimento desses usuários nesses locais, né, de uma segurança maior, de forma que pudesse respeitar ali uma distância mínima entre o usuário e o funcionário do SLU que está ali responsável por aquele atendimento, e evitar o desembarque, né, impedir, na verdade, o desembarque de motoristas e pessoas que estejam a bordo desses veículos nas frentes de operação, nas frentes de trabalho, né? Isso já era realmente restrito, né? Não era permitido, mas agora reforçar ainda mais esses cuidados, né?
E, por exemplo, no caso de diminuição, assim, né, de força de trabalho decorrente de diversas situações, inclusive a pandemia, né? Então, a gente também teve a proatividade, digamos assim, de definir o que seria prioridade dentro da prioridade. Então, quais serviços que realmente, assim, não podem parar de forma alguma, né? A coleta dos resíduos domiciliares, a disposição final, aterramento desses resíduos sólidos, a limpeza de locais de maior circulação de pessoas, logradouros, né, onde situam ali unidades de saúde, paradas de ônibus, que a gente nem parada, tá, no Distrito Federal, né? Eu sei que cada estado tem um nomezinho aí diferente, mas aqui são paradas de ônibus. E também a coleta de entulhos também na rua, né? Uma coisa que não pode parar, porque além do coronavírus, a gente tem a dengue. Então, os resíduos, eles são vetores, né? Aumenta aí essa proliferação desses vetores. E, então, é um serviço, assim, que realmente é uma prioridade dentro da prioridade, né? Então, houve esse entendimento, né? De já se antecipar em relação a algumas ocorrências que poderiam acontecer em razão aí do comportamento dessa curva de contaminação pela Covid-19. E sobre os usuários, né? Outra ponta não menos importante do que a prestação dos serviços nesse enfrentamento é a postura dos usuários. E a gente se inspirou muito assim em relação a essas diretrizes, né, nos trabalhos desenvolvidos pelos países onde a pandemia se iniciou primeiro. Portugal, como eu já falei, foi um deles. E a gente destacou essa relevância do papel do usuário, porque a gente sabe que o gerenciamento dos resíduos, ele começa realmente dentro da residência, onde a gente gera esse resíduo, então ele começa já desde o acondicionamento. Então, estabelecemos uma necessidade aí de reforçar o acondicionamento, essa disponibilização para coleta, né, reforçando aí o saquinho onde se coloca o lixo, de forma a preservar a saúde, a segurança das pessoas que estão coletando o nosso lixo diariamente. Porque você evitando, propiciando aí uma maior segurança para a execução da atividade, né, do gari, a gente vai estar também protegendo e minimizando essa disseminação para a população, né? Então, há uma necessidade nesse momento que as pessoas, que os usuários, que os geradores de resíduos domiciliares, eles acondicionem melhor, que reforcem esse acondicionamento do resíduo sólido e que deixem ele exposto ali no logradouro público o menor tempo possível, né? Sabendo o horário ali da coleta e um pouquinho antes ali, você já disponibilizar de forma que ele fique o menos exposto possível, né? E assim, algumas vedações também, né? Não utilizar caixas, recipientes abertos, não é o momento de se fazer isso, realmente é condicionar no saquinho fechado e não depositar nos containers, no caso de condomínios, não depositar resíduo solto em containers, né? A granel que a gente chama, né? Então, devidamente, por quê? Justamente por isso, porque existe aí, né, a comprovação de que essa contaminação pode estar pelo contato, gotículas de saliva, mas também pela presença, né, de vírus ali nessas superfícies que podem ser contaminadas. Então, uma necessidade muito grande, um papel aí importantíssimo do gerador nesse momento. E essa diretriz aqui no Distrito Federal, a gente estendeu a todos. Por quê? Devido à possibilidade de transmissão desse vírus por pessoas contaminadas e assintomáticas, a transmissão por assintomáticas, ela é muito significativa, né? Existe um número alto também de resultados de falsos negativos, que pode dar uma projeção aí, né, assim, um pouco temerária em relação a isso tudo, e o período incerto de incubação desse vírus. Então, isso fundamentou a nossa decisão de estender esse reforço para todos. Bom, enfim. Então, essa norma editada pela DASA, ela foi ao encontro desses princípios mesmo, né, e competência da regulação no sentido de promover essa adequação da prestação dos serviços nesse período de pandemia, garantindo, assim, a sua continuidade, sua regularidade e a sua segurança para a população do Distrito Federal. Porque a gente entende, né, que o manejo, o serviço de saneamento como um todo, né, e reforçando aqui
O manejo de resíduos, ele faz parte do enfrentamento do problema. Mas se a gente não tomar determinados cuidados, determinadas ações, como regulador, como prestador de serviços e como gerador de resíduos, a gente pode contribuir aí, não para uma solução, mas para um agravamento de problema, né? Então, foi esse o intuito aí dessa regulação feita pela DASA. Eu não estou te ouvindo, Vanessa. Seu microfone está mudo. Isso. Isso. Sempre espero o Gabriel, porque é o Gabriel que está fazendo aí a organização e o gerenciamento. Gabriel já recebeu a apresentação da Kátia, Gabriel? Eu acho que agora eu consigo. Vejam aí. Opa! Deu! Yes. Ah, que bom, que bom. Show, show, Kátia. Então já passo para você e depois a gente vai para a discussão. Ellen, muito obrigada, viu? Posso começar? Pode. Pessoal, então, muito obrigada. Desculpem aí a falha. Então, eu vou fazer uma pequena abordagem sobre... Porque quando a gente fala sobre a pandemia, a necessidade de melhorar a coleta, discutir que serviço que tem que ser feito, eu queria falar uma coisa antes disso. O que não é feito em hipótese nenhuma. Então, nós vamos... Eita, falta agora é passar. Ah, tá, é aqui embaixo, é aqui. Então, a primeira abordagem que eu queria fazer são os estudos que foram feitos por 3 universidades sobre o tempo de permanência do coronavírus nas superfícies, para poder abordar a questão da limpeza urbana, em especial a varrição, a coleta e a coleta seletiva. Então, nós temos que no plástico, esse estudo, por exemplo, aqui, que pode ficar até 5 dias, no papel 4, 5 dias, no vidro 4 dias, mas existem outros estudos onde varia um pouco esse tempo de permanência. Agora, como estão as tendências, né, nos serviços de limpeza urbana no Brasil? Primeiro, que a coleta convencional ainda não está universalizada, muito embora ela tenha uma cobertura altíssima nas áreas urbanas. Em vários municípios brasileiros, esses pintadinhos de amarelo claro, de mostarda, atende apenas a 25% da população, a 50% da população. Então, eu quero registrar que ainda a gente precisa de melhorar a coleta. A coleta seletiva ainda, dos 3.500 municípios que responderam em 2018 o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação e Saneamento, um pouquinho menos da metade afirmava que tinha coleta seletiva, que eram 1.322 municípios. A questão dos aterros sanitários e o resíduo disposto adequadamente em aterro, a cada ano, e foi um salto muito grande agora de 2017 para 2018, os resíduos têm sido a cada ano um pouquinho, em maior quantidade, depositados em aterro sanitário. Mas ainda temos uma deficiência muito grande, principalmente nos municípios de pequeno porte, um registro aqui de 1.986 municípios que têm aterro sanitário. Observe a região sul do Brasil, como está amarelinho, que os municípios, a grande maioria, já coloca em aterro sanitário. Já no que diz respeito ao tratamento, né, a triagem, 796 municípios, é o marronzinho, esse amarelinho aqui é o Distrito Federal, tem compostagem, tem triagem, mas ainda o tratamento, ele faz uma cobertura muito pequena em termos de Brasil. O percentual que paga é muito baixo ainda, tem subido, vocês veem aqui, olha, em 2016, 58%, depois 59%, 60% da população paga, dos municípios cobram, mas o percentual da população ainda é baixo e o valor cobrado pela taxa de limpeza urbana, pela taxa de manejo de resíduos, ainda é muito insignificativo em relação à necessidade. Ainda é muito baixo o valor arrecadado com as taxas de manejo de resíduos sólidos. E o custo operacional, quem tem que pagar é o município, não tem um recurso não oneroso para isso.
O valor é muito baixo, em geral são R$ 10 por mês por habitante, então, portanto, se a gente comparar com serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de telefonia, de energia, ainda é um custo médio bastante baixo. A área rural, quase 60% queima o resíduo, um pouquinho enterra, e a coleta porta a porta ela é bastante esporádica, semanal, quinzenal, mas atinge quase que 20% e a grande maioria no sul do Brasil. Tem tido um aumento significativo dos consórcios públicos, a cada ano aumenta, nós agora estamos com 199 consórcios públicos, e já 75% dos municípios têm algum tipo de consórcio, mas na área de resíduos sólidos é cerca de 1.603 municípios declararam que tem consórcio público. Coincidentemente, exatamente onde tem consórcio é onde os aterros são regionalizados, e a região sul, mais uma vez, mostra aí, pintada de amarelo, é a que mais exporta resíduos de um município para outro, sendo que a maioria ainda não é por consórcio público. A maioria é um aterro privado, regionalizado, onde os municípios realmente utilizam, contratam o serviço naquele aterro regionalizado. E o sul do Brasil, não só pelo tamanho dos municípios, né, são bem menores do que do norte do Brasil, por exemplo, mas tem um hábito de consórcio em todas as outras áreas bem grande na região sul. Eu queria chamar a atenção para a evolução do número de aterros sanitários no Brasil. Eu peguei aqui de 2009 a 2018. Nós tivemos um pico em 2014 com 707 aterros sanitários. Mas em 2018 caiu para 607, reduziu 100 aterros sanitários num período de 4 anos. E eu fiquei curiosa, vamos entender melhor o que está acontecendo, que está reduzindo o número de aterros e cada vez mais a quantidade de resíduos aterrados está aumentando. Resolvi separar por prefeitura, empresas, consórcio público, catadores e outros. Quem que subiu e chegou a ter 512 aterros sanitários foram os municípios, as prefeituras de pequeno porte, muitas delas pegaram recursos federais, implantaram seus aterros e foi diminuindo. Olha, os municípios já tiveram 512 aterros sanitários. Em 2018, 388 aterros sanitários. Olha a quantidade que reduziu de aterros no período. No entanto, os aterros das empresas continuam 186, teve um período que já teve 192, mas a gente tem visto cada vez mais aterros sanitários privados. Tem 3 aterros privados no Rio Grande do Sul, recebendo resíduos de 251 municípios. Eu visitei um aterro esse ano no norte do Mato Grosso, que ele recebia um resíduo de um município a 612 quilômetros. De 15 em 15 dias o município leva em carretas e vai acumulando de 15 em 15 dias. Então, cada vez mais a gente está seguindo o mesmo modelo da Europa e dos Estados Unidos. A gente está tendo menos aterros e cada vez mais buscando esse material em distâncias muito maiores. E esses pequenininhos aqui, eu conheci alguns que fecharam, que eram aterrinhos de vala, e que resolveram contratar um serviço privado e andar 400, 500, 600 quilômetros para utilizar os aterros privados. Aqui é a quantidade de município que está exportando resíduos, né? Nós já estamos com 1.652 municípios exportando resíduos. E aqui a coleta seletiva no Brasil. Como é que ela sumiu aqui? Caramba. Desculpe. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vocês estão vendo ou não? Alô? Voltou? Voltou. Ai, sorry. A coleta seletiva, ela tem realmente evoluído bastante. Aqui são um número de municípios, olha, 250 municípios em 2009, aqui já tem mais de 1.000 municípios. No total, quer dizer que a coleta seletiva de 2009 a 2018 passou de 200 para mais de 1.000.
E olha quem é que está aumentando a coleta seletiva. O amarelinho são os catadores. Então, a coleta seletiva que está vingando e que está aumentando no Brasil é realizada pelos catadores. A prefeitura, esse azulzinho mais claro, é a prefeitura também aumentou um bocado. As empresas, né, esse laranjinha, e esses outros, azulzinho aqui mais escuro, outros. Então, o que fez que nesse período de 2009 desse um salto enorme foi, em especial, o contrato com o catador e depois a questão dos próprios municípios fazendo coleta. Aqui já é um desastre, é a compostagem, que não aumentou nada. Nós, em 2009, tínhamos 70 municípios e continuamos com 70 municípios nesse período todo. Ela teve um pico para baixo em 2011, subiu, mas é uma falta realmente a gente trabalhar mais os resíduos orgânicos e, infelizmente, não tem havido, conforme a gente está vendo aqui no gráfico, evolução para tratar os resíduos orgânicos. Bom, e aí a gente elaborou pela ABS um material para as prefeituras, dizendo que não pode parar de jeito nenhum, que tem que aperfeiçoar, que tem que melhorar, que é o serviço de coleta regular dos resíduos. E, em especial, com todo o cuidado que se exige para se proteger com relação ao coronavírus, e a limpeza urbana também. Ixi, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E a limpeza urbana, a varrição, a limpeza das áreas sujas. E, ao contrário, o serviço de coleta seletiva, na avaliação que nós fizemos na ABS, não é um serviço essencial e ele não deveria continuar nesse período, porque a relação das pessoas com o material na coleta seletiva é enorme, enquanto na coleta convencional o contato não é tão grande, embora também haja, e embora a gente tenha visto que está registrando no Brasil casos de coronavírus no serviço de limpeza urbana, mas ela não é tão próxima como a coleta seletiva. Então, a gente recomendou a paralisação da coleta seletiva e que, obviamente, houvesse um auxílio social temporário para os catadores. Então, da mesma forma que algumas outras profissões teve que parar por não essencial, essa foi a recomendação que nós fizemos na ABS. E orientando o poder público para tomar os cuidados com as empresas contratadas e seus servidores, os serviços públicos, os trabalhadores da limpeza urbana, tomar as medidas técnicas com relação... Eu estou com as fotos em cima da minha transparência. Deixa eu ver o que eu faço aqui. As fotos das pessoas estão em cima da minha fala. Orientar os cuidados necessários, né? Remunerar os catadores cujos serviços sejam interrompidos com auxílio social temporário, exigir e fiscalizar o cumprimento do que for determinado e orientar a população sobre como proceder em relação aos resíduos. As recomendações que a gente fez aqui, elas são tão complexas que qualquer pessoa que tem experiência prática e sabe que participou de um trabalho, sabe que ninguém vai cumprir isso nunca. Se a gente não cumprir nem nos melhores hospitais do Brasil, que tivemos afastamentos impressionantes, como médicos e enfermeiros, que têm todo o aprendizado de proteção, eles adoeceram. Em 3 semanas já tinha mais de 500 profissionais afastados com coronavírus. Então, a gente fez porque tem que fazer, mas a gente entende que a dificuldade de se cumprir, principalmente com relação aos garis, é bastante difícil. Então, a responsabilidade do Poder Legislativo, que é acompanhar as ações do Executivo, aprovar a forma de remuneração, né, por exemplo, auxílio temporário, exigir e fiscalizar o cumprimento que for necessário, orientar a população sobre como proceder em relação aos resíduos. E as empresas contratadas? A maior responsabilidade é delas. A gente entende que uma empresa contratada com funcionário tem muito mais controle sobre as condições de uso de EPI e de cuidados do que, por exemplo, a associação e o cooperativo de catadores. Embora a gente saiba que ainda tem muito problema, a gente vê, né, que ainda tem problema de falta de uso de alguns EPIs, mas ela não é tão complicada como é com os catadores. Então, a responsabilidade de identificar, avaliar e proteger os riscos,
utilizar os equipamentos de proteção coletiva, de proteção individual, implantar o uso de sinalizadores, alertando sobre o que fazer, implantar um programa de educação e treinamento, assegurar a quantidade e a qualidade de materiais. Pelo que a gente está acompanhando, realmente parece que melhorou muito. Nós estamos fazendo uma pesquisa nacional com todas as capitais do Brasil, estamos recebendo respostas e, aparentemente, o trabalho que as empresas privadas estão fazendo, elas estão seguindo bastante à risca, porque senão também todos perdem, né? Então, também responsabilidade da empresa contratada, higienizar constantemente o ambiente, o equipamento, manter um ambiente de trabalho aerado, os veículos e equipamentos limpos. Gente, em Nova York, na segunda semana, fecharam lá um galpão, uma oficina de coleta de resíduos, que tinha 52 pessoas infectadas já na terceira semana que estava aquela crise absurda lá. Então, não é fácil manter todas essas condições aqui num ambiente com muitos funcionários. Realizar limpeza de ruas com umedecimento anterior ou mecanizado, utilizar tanto quanto possível a varrição mecanizada com umedecimento, disponibilizar álcool gel e sabão para lavagem das mãos, distribuir luvas e máscara facial. Não tem sido fácil a máscara, a gente tem conversado, observado, para a pessoa correr durante o dia inteiro, tem sido um pouco. Desinfetar as cabines dos veículos e equipamentos nas mudanças de turno, manter distância mínima de 1 metro entre os trabalhadores, liberar do trabalho o pessoal com problemas pulmonares, doenças respiratórias, diabetes, liberar os trabalhadores gestantes, lactantes, liberar do trabalho os trabalhadores com mais de 60 anos, comunicar qualquer problema com relação ao coronavírus. E os trabalhadores também, aparentemente, estão com mais consciência, estão mais preocupados, estão com mais medo, porque eles vão para suas casas, né, depois de um dia de trabalho. Então, higienizar as mãos com água, sabão, álcool gel, limpar, desinfetar, higienizar os espaços, equipamentos de trabalho, usar os EPIs, evitar os contatos com elementos pontiagudos, manusear elementos cortantes com todo cuidado, se vacinar, não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar vapores emitidos na compactação dos resíduos, comunicar qualquer sintoma de coronavírus. Isso aí só para eu respirar. Responsabilidade dos cidadãos pacientes do Covid-19 em isolamento no domicílio e por quem lhe prestar assistência os resíduos devem ser. Aqui é a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos. Agora, recentemente, a Câmara Técnica de Saúde Ambiental da ABS produziu um outro documento que está um tanto quanto diferente dessa aqui, inicial, com relação aos seguros no domicílio, mas aí é outra área, que é o resíduo de saúde domiciliar. Então, a responsabilidade do cidadão, né, colocar os resíduos separados em sacos de lixo resistentes descartáveis, fechados com lacre ou nó, quando o saco tiver até 2/3 de sua capacidade, introduzido saco limpo resistente descartável dentro de outro, fechado e identificado de modo a não causar problemas ao trabalhador da coleta e nem para o meio ambiente, encaminhado normalmente para a coleta de resíduos. Então, a Câmara Técnica de Resíduos orientou, a mesma orientação da Organização Pan-Americana de Saúde, da nossa Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental e da nossa Diretoria de Resíduos Sólidos das Américas. A orientação é essa aqui. Agora, a nossa Câmara Técnica de Saúde Ambiental da ABS está fazendo orientação diferente com relação ao serviço de saúde, mas não é o nosso debate aqui. Eu estou seguindo aqui o que os engenheiros sanitaristas colocaram. E quem está seguindo isso? Estados Unidos, México, Chile, Argentina, né? Que no resumo, é a ampliação dos cuidados com a saúde, problemas de contaminação dos trabalhadores, pagamento de salários com ou sem a prestação de serviços, vários países que interromperam, apresentaram documento que estão mantendo seus salários, várias empresas norte-americanas, interrupção da coleta seletiva, interrupção da coleta de volumosa, interrupção da compostagem e orientação sobre alguma coisa que eu me perdi aqui.
e a gestão pública dos resíduos sólidos e garantia da saúde, situação dos catadores no Brasil. Os trabalhadores com contrato de trabalho, a proposta é a remuneração pela interrupção do trabalho e um apoio de uma renda complementar. E os trabalhadores avulsos. Por isso que eu fiz questão de começar falando que a gente ainda tem muitos municípios com lixão, ainda tem gente catando em cima do lixão. Então, a interdição de entrada nos lixões, o apoio de renda social temporária e apoio com cesta básica, materiais de higiene. O Estado tem que ser responsável pela saúde dessas pessoas. Eu já escutei de defensor público, às vezes, e agora de uma pessoa promotora do Ministério do Trabalho, dizendo que não, que se não fizer isso, eles morrem de fome. O Estado, na nossa avaliação, tem a obrigação de zelar pela saúde desses profissionais, interromper o serviço onde for possível, interromper, que é o da coleta seletiva, e remunerar os catadores por esse trabalho. A primeira apresentação minha era essa aqui, Vanessa. Eu tentei falar rápido demais para não passar do que você nos pediu, que é para não passar do tempo. Desculpa aí a correria. Obrigada. Não, Kátia, obrigada, viu? Obrigada pela sua, clara explicação. A gente recebeu bastante contribuições, viu, Kátia? E eu já estou selecionando aqui, mas a gente vai encerrar, então, essa fase das explicações dos palestrantes, das exposições, depois a gente entra aí nas questões, mas foram levantadas, principalmente sobre essa parte até agora da informalidade do setor, de quem é a responsabilidade, quais são as ações, então a gente vai retomar isso logo após o debate, viu? E na continuidade, agora a gente gostaria de trazer a experiência de outro país na condução desta pandemia, para tanto eu convido meu amigo Hugo Miguel Ferreira Teixeira Pacheco, engenheiro do Ordenamento dos Recursos Naturais e presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e de Resíduos dos Açores, para sua exposição. Hugo, com base nas orientações emitidas pela ERSARA, que inclusive a Ellen colocou, que foi uma grande base para as ações, não só da DASA, mas de outras agências aqui no país. Eu gostaria que você, então, conversasse um pouquinho com a gente, especificamente sobre os procedimentos que foram adotados na gestão dos resíduos, como foi e como está sendo essa situação na região dos Açores e o posicionamento da ERSARA. Com a palavra, Hugo. Obrigado, Vanessa. Mais uma vez, boa tarde. Tentarei resumir a minha apresentação. Só fazer aqui um pouco do enquadramento de quem é a ERSARA. A ERSARA é uma agência reguladora muito centrada no arquipélago dos Açores. Temos como missão, obviamente, duas grandes missões. A autoridade competente para a qualidade da água é a nossa grande missão, e de regulação dos setores como dos resíduos, do saneamento, do esgotamento sanitário e também da água. O que nós procuramos nestes últimos 10 anos foi criar um quadro de indicadores que pudessem avaliar a qualidade da prestação do serviço por todo aquele prestador, não esquecendo que regulamos todo o setor do manejamento de resíduos nos Açores. Estamos a falar desde os municípios, desde as empresas terciárias, desde o gestor de aterro, de catador, todos eles são regulados pelo regulador, pela ERSARA, cumprindo as regras que são emanadas por todos nós. Bem, nós tivemos um problema com a chegada do coronavírus e com a doença que traz com o Covid-19, que é o desconhecimento. Se nós fizermos uma pesquisa no Google, vamos encontrar 1000 mitos sobre o coronavírus, propaga-se de uma forma, cria o sintoma A, cria o sintoma B, e depois vem um novo artigo que diz que não, tudo é mentira, trata com um produto A, trata com um produto B. E nós, obviamente, o tempo vai melhorar toda esta informação, mas quando chegou na Europa, em Portugal, chegou no início do ano, em janeiro, estava entrando na Europa, por Itália, chegando rapidamente à Espanha, tem fronteira com Portugal, e nós não sabíamos, efetivamente, muito sobre o coronavírus. Vi aqui a apresentação da colega Kátia, com o tempo de permanência nos materiais.
havia uma série de valores para o tempo de permanência do coronavírus. Hoje já se começa a fixar alguns valores com melhor informação e este desconhecimento para nós era muito complicado. E então o que se procurou foi cumprir com 2 princípios, para nós eram fundamentais. Primeiro, o princípio da prevenção, de forma que não houvesse mais pessoas contaminadas, que não houvesse um maior contágio de pessoas através de resíduos, de superfícies de contacto, e depois o princípio da precaução. Quando nós não sabemos, nós seguimos o princípio da precaução. Vai dar tudo certo, proíbe tudo e depois logo se arruma. E foi um pouco isso que nós tentámos com as orientações que fomos criando. Foram criadas por nós e pela autoridade ambiental 3 orientações e uma recomendação. As orientações muito guiadas para controlar os fatores de risco associados ao manejo de resíduos sólidos, de garantir a proteção da saúde pública, dos trabalhadores, quem trabalha num setor essencial como é dos resíduos e tentando prevenir a disseminação da doença. Foi isso que se procurou com essas orientações. Começámos com uma orientação de muita precaução, estávamos muito no início, fomos evoluindo e a nossa última orientação já vem na sequência do baixar da guarda, baixar a barreira, está melhorando por aqui. Então, temos outros problemas agora para resolver, que foi a quantidade de resíduos que se criaram pela prevenção do coronavírus. Nem imaginam a quantidade de luva, de látex que nós temos para resolver agora, de máscara, de bata, de equipamento que foi criado. E isso também agora é o novo problema que nós temos. Como reduzir também esta pegada que nós criamos. Nós dizemos que é a parte boa e a parte má do coronavírus, porque nem tudo foi mal. Muita coisa se melhorou. Este exemplo de nós estarmos aqui a partilhar informação é uma das grandes vantagens de termos tido uma doença que nos limita a viajar, nos limita a ter contacto, e melhoramos com isto. A pegada do CO2 na atmosfera melhorou muito com o coronavírus. Também houve coisas boas com o coronavírus. E obviamente nós partilhámos também de preocupações que a Helene também referiu. A grande preocupação era que o serviço falhasse. Não pode falhar o serviço de coleta de resíduos. Ela é essencial, nós não podemos criar mais resíduo no caminho. E essa era uma preocupação. Primeiro, que houvesse um contágio real, mas fundamentalmente ao contágio que o trabalhador tivesse confiança no seu trabalho. E aqui foi fundamental 2 veículos. Primeiro, sensibilizar o trabalhador. Ele estar formado, ter plena consciência de quais os riscos que estava a correr e como diminuir o risco que estava a correr. Nós entendemos que o trabalhador, se souber qual é o risco que tem, que ele irá adotar também comportamentos melhores. Ou seja, se eu explicar que o risco que ele tem, não para si, mas quando chegar a casa, poder contaminar sua família, possivelmente ele começará a usar a máscara. Não por si, todos eles são muito resistentes, mas pela família, pelo filho, pelo garoto, e aí tudo melhorado. E foi um pouco isso que nós tentámos, pela formar as pessoas que estão na coleta, e depois dar-lhes confiança que nós estávamos transmitindo ao todo usuário que ele também melhoraria o seu comportamento. Como? Informando todo o usuário que deverá colocar o seu resíduo bem fechado, que se tem um caso suspeito, que deverá só encher até 2/3, como a Cátia referia, do seu saco de resíduo. Era fundamental que toda a empresa, toda a entidade que está responsável pela coleta melhorasse a frequência da sua coleta, ou seja, menos quantidade de resíduos para que não houvesse um acumular. E aí o que nós também procuramos foi criar não só quarentena para quem fica contaminado, mas também para o resíduo que é coletado. E o que se adotou
Primeiro é que todo o resíduo doméstico, fosse ele suspeito, iria ou para a queima, para a incineração, que existe cá, é permitida em Portugal, ou para aterro sanitário, com a regra de ter que ser coberto, aterrado rapidamente, com um prazo de 4 horas para aterrar o resíduo que tinha sido colocado nesse aterro. O acondicionamento, como disse, de 2/3 da capacidade dos resíduos e todo o resíduo hospitalar que tenha estado em contacto com doente contaminado ou suspeito, e aqui o princípio da prevenção, da precaução, o suspeito ser classificado também como isso, ser então tratado como um resíduo de risco biológico. E isso leva a um tratamento diferenciado, através da autoclavagem, de tratamento preparatório desse resíduo, antes do aterro desse material. E estas foram medidas que nós também transmitimos, que iriam ser tomadas a quem é responsável pela coleta, de forma que o trabalhador tenha confiança que tudo vai melhorar. E aí entrou a nossa recomendação. Todos estes documentos estão disponíveis no portal da ERSAR e é fácil acessar a todos eles. Uma recomendação para todo o empregador, para o equipamento de proteção individual que era fundamental dar ao seu trabalhador. Para além daquilo que era o fornecimento normal, nós o que pedimos foi que houvesse um reforço dessa substituição de equipamento, e essa é uma forma também de confiança no trabalhador, de forma que o serviço não caísse, porque o primeiro impacto que ocorreu foi que todo o catador disse: eu a partir de hoje não vou mais coletar resíduo porque eu tenho medo. E esta foi uma forma também do serviço não cair. De muita formação a todos aqueles que são responsáveis pela coleta, e estes têm sido algumas das ferramentas que têm sido dadas a estas empresas para melhorar. Os nossos dados é que não houve contágio em trabalhadores responsáveis pela coleta de resíduo, e isso para nós é muito bom. Ou seja, tudo isto para nós foi pleno sucesso, porque não houve casos confirmados de coleta. Infelizmente, os nossos casos em Portugal são bons, felizmente são bons, mas são maus. Morreram mais de 1000 pessoas por causa do coronavírus. Nós queríamos muito menos do que estes valores hoje em dia em Portugal, mas temos alguma consciência que o nosso trabalho foi bem alcançado, porque não houve pessoas ligadas ao setor do manejamento de resíduos que tenham sido infectadas por este trabalho. E isso também, aqui finalizando também e deixando espaço para perguntas, esta era uma preocupação que nós tínhamos. Houve um grande investimento na região autónoma dos Açores, desde 2011, através de um plano estratégico para o manejamento de resíduos nos Açores, nas 9 ilhas, para acabar com todo o aterro sanitário. Eu vi o trabalho da Cátia, fantástico o que está a ser feito no Brasil. Nós estamos procurando exatamente isso, acabar com todo o aterro, estamos dando passos muito significativos. Hoje em dia, os Açores, explicando, são 9 ilhas, já só temos aterro sanitário em 2 ilhas. Nós conseguimos reduzir substancialmente os nossos aterros, os nossos lixões foram também selados, e este vírus podia colocar em causa todo o trabalho que tinha sido feito até ao momento. Até agora conseguimos passar esta situação, mas temos que nos preparar, obviamente, porque a segunda vaga está chegando aí, final do verão, está chegando aí e temos que preparar para essa segunda vaga. É este o meu contributo, o que não passei o tempo, Vanessa. Eu prefiro, obviamente, responder mais a perguntas que queiram fazer sobre esta temática, para dar também, obviamente, o nosso contributo de uma pequena região como é os Açores. Obrigada, Hugo. Obrigada aos 3 palestrantes.
acho que é notável que nós estamos, sim, vivendo tempos diferentes e tempos diferentes com problemas novos que exigem, né, novas soluções. E são desafios que exigem respostas distintas daquelas que a gente estava tão acostumado, né? Então, a gente tinha uma rotina de discussões no grupo de resíduos da Câmara Técnica, né? E essa rotina, ela mudou. E hoje a gente está aqui, acho que, discutindo um novo posicionamento, tanto do regulador, quanto do prestador e também do próprio usuário, né, conforme a Ellen bem colocou, que traz até, inclusive, na resolução da DASA, e que até já é um item de questionamento, a gente vai passar depois, né? Mas acho que ficou claro que nesse caminho, a regulação, que sempre foi essencial, agora é mais do que necessária como mediador nessa tríade, né? Então, nós devemos estar à frente na condução dessas situações e ficou claro na fala dos 3 palestrantes. Eu gostaria de dar início, acho que a primeira rodada de perguntas. Pessoal, eu já vi que já tem bastante, tá? Eu vou colocar aqui de trás para frente já e vou perguntar primeiro aqui para o Hugo rapidinho, Hugo, e depois eu vou passar para a Ellen e para a Kátia, tá? Tem uma pergunta aqui do Gravina. Oi, Gravina. Ele colocou se a resolução que você trabalhou, que você explanou para a gente, é uma diretiva nacional, né? Ou é da ERSARA, e se for só da ERSARA, já vou até emendar a pergunta, se ela está alinhada com algo, né, nacional. Olá, um abraço ao Gravina também, um grande amigo. O regulador, a agência reguladora, tem a capacidade de emitir diretiva que é obrigatória a todo o setor regulado. Esta diretiva foi criada pelo regulador, pela agência reguladora, pela ERSARA, mas que tem eficácia de lei sobre todas as entidades. Por isso que foi criada e que tem eficácia apenas à região autónoma dos Açores, à região dos Açores. Ela foi baseada no melhor conhecimento que havia na altura que nós criámos. Como disse, nós estávamos no início de 2020, não havia tanto conhecimento, nós fomos buscar o que havia da International Waste Solid Association, que tinha algum trabalho realizado, algum trabalho também realizado noutros países da Europa, e obviamente o facto de trabalharmos em rede também ajuda. Existe uma associação de reguladores que tem a parte de resíduos. Obviamente aqui a partilha, a comunhão do saber ajuda sempre a resolver o problema. O problema hoje que é meu, o problema que amanhã será de outro. E é através desta partilha que nós evoluímos. Foi um pouco isto que nós fomos buscar, as melhores práticas, e tentando adaptar a cada das realidades. É importante, o que é bom para os Açores pode não funcionar noutro sítio. É bom ter sempre esta capacidade de adaptar à sua realidade, às suas características de cada local. Bom, obrigada, Hugo. Eu vou, né, passar agora uma pergunta para Ellen, depois volto com você mais um pouquinho, tá, Hugo? Ellen, vou colocar aqui até, vou fazer em bloco, eu acho que você pode colocar uma resposta aqui. Tem uma pergunta da Sureia, pessoal, desculpa se eu ler errado o nome, viu? Que pergunta como é que está o atendimento da resolução, né, da DASA pelo prestador do serviço público? Como é que está sendo o processo de fiscalização? Né? Depois é uma pergunta que, inclusive, pode se estender também ao Hugo. Né? E aqui também tem uma pergunta da Núbia, que coloca que se já se tem do prestador de serviço de como a população está acondicionando os resíduos, ou seja, se está havendo a preocupação em como descartar ou não. Ellen? Certo. Então, gente, sobre esse atendimento, a gente percebeu assim uma adesão muito grande do prestador de serviço e uma melhora, até a Kátia pontuou, né, uma melhora significativa em relação a essa questão da proteção, né, individual e coletiva desses trabalhadores, né? Nós solicitamos a forma de fiscalizar, por exemplo, né, sabendo que essa sensibilização, essa orientação, que é um dispositivo da nossa resolução em relação aos cuidados, né, os riscos que esses garis estão expostos. Então,
houve um dispositivo que estabelece essa obrigatoriedade do prestador de serviços em fornecer essa orientação, em fornecer essa capacitação. Então, nós pedimos lista de presença dos eventos de capacitação, fotos, né, assim, que comprovem a instalação de dispositivos de higienização nas instalações. Então, nós recebemos esses documentos comprobatórios que foram solicitados, tá? Então, a gente percebeu, assim, uma adesão muito grande, uma melhora muito grande nas instalações desse prestador de serviço. No DF, a gente tem uma situação que o SLU é o responsável, mas ele executa essa atividade por meio de empresas terceirizadas. Então, o DF ele é dividido em 3 lotes, né? Cada lote é de responsabilidade de uma empresa. Mas, mesmo assim, a gente observa que houve um atendimento, assim, uma adesão muito grande, de forma satisfatória, dessas questões de segurança, né? Aí estabelecidas pela nossa resolução. Então, a gente consegue aí, de fato, conseguir medir, né? Esse atendimento aí à norma de regulação. E, então, é isso. Sobre acondicionamento de resíduos, assim, postura nunca é uma coisa muito fácil de se mudar de uma hora para outra. Então, a gente fez, né, a DASA também, o SLU, algumas divulgações, algumas campanhas de sensibilização, mas estamos ainda vendo que há uma necessidade de reforçar esse entendimento pela população, né, desse papel dela nesse enfrentamento à Covid-19. E estamos também em curso aí uma campanha educativa, né, elaborada aí junto com a DASA, a Secretaria do Meio Ambiente, o SLU, que a campanha continue acertando na gestão dos resíduos para sensibilizar ainda mais o gerador, o usuário do seu papel. Boa. Obrigada, Ellen. Vou aqui fazer uma perguntinha agora para a Kátia. Kátia, o César colocou: a paralisação da coleta seletiva não vai fazer uma migração da atividade do catador na fonte de resíduos? Ou seja, não passarão a catar no lixo comum? Vou fazer essa. Acho que é essa, né? Acho que tinha até mais alguma que falava sobre a paralisação da coleta seletiva, né, em tempos de crise, se vai aumentar ainda mais a ação desses catadores informais. Então, fica aí, se você puder comentar sobre isso para a gente, agradeço. Kátia, acho que tem que... O seu microfone, isso. Ótimo. Obrigada. César, agradeço pela pergunta. Sempre tem um jeito de ser pior, sabe? Mas se ele não for lá, ele não vai ficar sem comer, ele não vai. Sempre tem uma coisa que você justifica para manter as pessoas que são o elo frágil da cadeia na situação pior. Então, ele pode, se não receber um auxílio financeiro nesse período, passar fome. A gente não... É importante, na minha avaliação, que a gente faça o que deve ser feito, mostre o risco que está sendo corrido e a necessidade de paralisar o serviço. E nós vamos ter que, criado o problema, achar uma solução para o problema. Primeiro, o comércio em muitas cidades está fechado. Então, o material de coleta seletiva de comércio que fica disponível nas ruas, não estão. O mercado de reciclável está péssimo, não está fechado, e não é no Brasil, é no mundo inteiro. O mercado de sucata no mundo, na China, na Índia, nos Estados Unidos, do plástico está tudo horrível, porque não tem mercado, não tem para quem vender esse material. Então, o material não está tão disponível no comércio, não tem quem compre, e a gente, muitas vezes, é bom tirar os problemas debaixo do tapete para dar uma solução para eles, né? Eu ouvi aqui no Distrito Federal, quando a gente estava fechando o lixão, que era melhor deixar eles lá comendo do que eles passarem fome, se fechar o lixão não tinham o que comer. Tem que dar o trabalho e a comida. Hoje, o Distrito Federal tem cerca de, talvez, 1.200 catadores contratados pelo SLU, isso dá 20% da força de trabalho operacional com contratos de trabalho.
Então, e teve aqui a Defensoria Pública dizendo que não, que enquanto tivesse um catador em cima do lixão, não poderia fechar o lixão. Então, assim, na minha avaliação, César, a gente tem que enfrentar o problema e achar uma solução para o problema. Se alguns governos ainda não estão fazendo o seu papel de remunerar os catadores, está tendo uma série de campanhas que a sociedade está fazendo, e isso é importante, para a sociedade falar, eu tenho a ver com isso. E se algum governo não está cumprindo um papel de remunerar uma pessoa que está sendo obrigada a parar a sua atividade por conta de uma doença que pode matá-la, eu vou colaborar com esse, para que essa situação não chegue nesse limite. Nós temos exemplos enormes de trabalhos feitos pelas ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, em vários estados fazendo esse trabalho, vários grupos, os próprios movimentos de catadores. Mas o importante é realmente a gente falar, é perigoso, você pode morrer com esse material que você pode levar para a sua família, você vai transitar no ônibus e vai contaminar as pessoas que estão dentro do ônibus, porque as pessoas vão usar o transporte coletivo. Então, a pandemia está servindo para colocar o dedo mais ainda na ferida, porque essas coisas que a gente está fazendo agora não deveria ser por conta da pandemia. Esse trabalho, com todas essas garantias e proteções, devia ser no normal, né? Só que com a pandemia, a crise ficou mais explícita e a gente está tendo que dar soluções para a pandemia, que eu espero que, quando ela passar, a gente continue reforçando mais o cuidado com esses profissionais da área da limpeza urbana, tanto os garis como os catadores. Era isso. Obrigada, Kátia. Depois eu volto, viu? Tem mais perguntinha. Vou fazer aqui também uma pergunta para o Hugo. Hugo, o Dalto, você disse que houve um aumento considerável de EPIs que foram e são descartados. Esses resíduos estão sendo encaminhados aos aterros ou incinerados? E a Débora também perguntou, a coleta seletiva foi suspensa nos Açores durante a pandemia? Obrigado pelas perguntas. Os EPI tiveram tratamento como resíduo contaminado. Todo o EPI foi tratado em empresa dedicada para tratar este tipo de resíduo com autoclavagem, tratamento térmico do resíduo e só depois encaminhado para aterro sanitário ou para incineração. Todo ele foi tratado como resíduo, coletado por empresa específica, especializada na recolha deste tipo de resíduo e com especial, e também havia na pergunta do Dalto, especialmente todo o material de equipamento da saúde. Também houve a articulação entre a Autoridade de Saúde, a Autoridade Ambiental e município para que todo o resíduo doméstico de residências onde havia pessoas infectadas, já há pouco não falei, fossem também recolhidas por empresas especializadas. Era recolhido 3 em 3 dias, era necessário aguardar esse resíduo na casa das pessoas, a empresa ia recolhê-lo e era tratado como resíduo de risco biológico. Durante esse período em casa, o resíduo era higienizado com hipoclorito, que era utilizado, hipoclorito só de lexívia, utilizado cá em Portugal com o nome de lexívia, era espalhado sobre esse resíduo para aguardar os 3 dias para ser tratado, ou seja, havia também essa preocupação. Relativamente à coleta seletiva, ela não foi suspensa. Nós, obviamente, temos este problema, o nosso principal exportador da coleta seletiva é a Ásia, que recebe grande parte do nosso metal, do nosso plástico. Houve uma quebra enorme no preço de contrapartida, mas há algo que não podíamos perder, que é a confiança do utilizador no serviço da coleta seletiva. Parar esta coleta nesta altura seria perder a confiança e o hábito que as pessoas já tinham de fazer a sua separação e de colocar tudo certinho. E então, essa coleta não foi parada, mas houve cuidados. Ou seja, todo esse resíduo
que chegava para tratamento não era tratado. E aproveitando o que a colega Kátia falou, ele era deixado de quarentena esse resíduo. No caso do papel, aguardava 48 horas para ser tratado, que era o tempo de contacto que se calcula que haja, e depois 96 horas para os restantes materiais que vinham da coleta seletiva, dando algum tempo para que se perdesse, inativasse o vírus que estivesse presente nas superfícies. Ou seja, houve esta preocupação de articular a confiança no tratamento, mas também não aparece a confiança que há sempre aquela recolha, não houvesse uma quebra de hábitos no usuário do serviço. Certo. Obrigada, Hugo. Gostaria de passar para você. Eu acho que muito do que o Hugo colocou e essa preocupação, né, a DASA trouxe na sua resolução, se você também pudesse colocar um pouquinho disso, e além, a gente tem duas perguntas aqui do César, que é perguntando sobre a situação da coleta seletiva no DF nesse período, e também se existe se existiu alguma remuneração específica para os catadores durante esse período. Oi, estão me ouvindo? Sim, Tá. o microfone. Perfeito. Então, César, a coleta seletiva no Distrito Federal realmente ela foi suspensa, né, por um decreto do governador no dia 20 de março, e justamente por isso, né, por essa questão, esse entendimento de que você coletar e você triar, existem riscos associados muito diferentes, em níveis diferentes, né? Então, coletar, você não vai estar ali em contato direto com o resíduo, e a nossa triagem, lembrando bem, né, a que prevalece aqui em Brasília, acredito que a maior parte do Brasil, ela é manual, ela não é mecanizada, né? Então, ela é ombro a ombro. Então, isso aí, existem alguns riscos maiores associados, né? E para compensar essa suspensão, foi aprovado um auxílio de R$ 408, né, para o catador, que é o auxílio calamidade aqui no Distrito Federal, e foi publicado um decreto também agora no começo de abril, possibilitando a antecipação de até 3 prestações, né, dos contratos administrativos celebrados aí com essas cooperativas de catadores, né? Porque aqui no Distrito Federal a gente tem uma situação diferente, porque nós conseguimos avançar e tornar essas cooperativas como prestadoras de serviço, assim como, né, preconiza a lei. Então, existe assim 29 contratos de cooperativas de catadores aqui no Distrito Federal, celebrados com o SLU, então eles são prestadores de serviços públicos, né? Então, que possibilita aí essa antecipação, mesmo com a suspensão desses contratos, de 3 parcelas. E pela informação que eu obtenho, né, desses 29 contratos que existem, 18 já pediram essa antecipação. Então, foram as medidas, né, que o governo do Distrito Federal ele adotou para poder aí minimizar esse impacto na renda dos catadores relacionado a essa suspensão da coleta seletiva. Beleza. Obrigada, Ellen. Tem até uma pergunta aqui que seria geral, eu acho que os 3 podem se manifestar, que é uma pergunta do Pedro Pequeno, né? A legislação preconiza que a obrigação para a implantação dos programas de coleta seletiva seja dos municípios, que deveriam garantir renda mínima a esses trabalhadores, independentemente da Covid. Neste momento, mais ainda. E os palestrantes concordam? Né, Kátia? Alô, estou com o som ligado? Estou, tá tudo certinho. Oi, Pedro, que bom te ver, estou te vendo. Sim, a gente entende que o cumprimento da lei ele tem que ser prestador de serviço público, ter que ser devidamente remunerado. Por isso que alguns cooperativos aqui no Distrito Federal não queriam receber essa ajuda de R$ 408 também, que foi dado para todas as famílias que estavam em vulnerabilidade social, de R$ 408, se não me engano, 3 meses, porque o valor que eles recebem é muito maior que isso. Os contratos, conforme a Ellen falou, são contratos de prestação de serviço, né? Onde eles têm um valor de contrato que remunera a todos eles e ainda o valor da venda. Agora, é claro, Pedro, você sabe, tem que ter, o Estado, ele existe para dar conta dessas situações. Ele tem que pagar, ele tem que remunerar as pessoas que, nesse momento,
assim como os catadores de materiais recicláveis, outras categorias profissionais, né, pescadores, que estão impossibilitados de fazer a sua atividade. E aqui houve o que a Ellen falou de antecipação, né, que foi pedido, antecipação de remuneração para depois ser descontado. Houve outra proposta também de ter um outro tipo de remuneração e está sendo negociado além dos R$ 408. Os R$ 600 do governo federal está muito difícil. Assim, até agora eu não conversei com ninguém que conseguiu acessar aquele recurso. E depois houve um decreto que tirou o nome das categorias, ficou só a característica das necessidades. Então, com isso, os catadores não estão, assim, pelo que eu sei, eu não conheço nenhum que até hoje me diz que já recebeu aqueles R$ 600 que deveria estar sendo pago a eles nesse período de interrupção do trabalho. Ok. Não sei se a Ellen quer se manifestar, Hugo, senão eu passo para a próxima, né, pergunta. Não, pode passar para o... Então tá, obrigada, Hugo. Hugo, tem algumas questões aqui, eu acho que a primeira é sobre a UAREG, né, que é, então, a Associação dos Reguladores da Europa, se ela fez algum estudo ou tem alguma orientação para os reguladores no âmbito da Comunidade Europeia? Sim, nós começámos desde o início a compartilhar a informação e o que temos vindo a criar é uma harmonização, ou seja, de forma que cada país tentemos que seja muito parecido entre a atuação entre os países da União Europeia. Esse trabalho está sendo feito quer no manejo de resíduo, quer no setor do abastecimento da água, de forma que haja um comportamento, se não igual, muito semelhante entre todos os países da União Europeia. Sim, está sendo feito. Certo. E, Hugo, já vou continuar aqui com você também, depois a pergunta, né, para a Ellen, para a Kátia, tem a PEG, né, agora, eu vou colocar 3 até questionamentos que estão muito relacionados. Se vocês não acham que está na hora da terceira revolução na questão da reciclagem, né, se não seria importante financiar as cooperativas com equipamento de última geração, mais produtivo, mais higiênico, com mais resultado, né, discutir novas tecnologias, e também coloca aqui sobre a parte da incineração ou uso energético de resíduos, né, com a valorização destes, criando mecanismos para os resíduos recicláveis, inclusive em épocas de contaminação. Aí, Hugo, se você quiser continuar, depois eu já abro para os demais também. Obrigado, Vanessa. Obrigado também pela pergunta, ao PES. Nos Açores, há pouco o que referi, nós temos um plano estratégico para os resíduos e que tem o nome de Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos. Ou seja, a prevenção está sempre antes da gestão do resíduo. Ou seja, mais importante que o gerir é não o produzir. Essa é a base do sucesso para o setor dos resíduos. Quanto à incineração, a incineração está bem lá no final da gestão, do manejo de resíduo. Nós temos a hierarquia da gestão do manejo de resíduos nos Açores. A grande base é uma pirâmide invertida e a grande base é a prevenção e a redução. É aí que está o sucesso do manejo dos resíduos hoje e no futuro. Temos que produzir menos resíduos. Toda esta discussão sobre resíduos desaparece se nós deixarmos de produzir o resíduo. Não há dúvida disso. E o que nós temos que fazer é exatamente isso. Deixar de o produzir, reduzir a sua produção e tudo ficará mais simples, bem mais fácil. Depois, a segunda grande etapa é a reutilização. Bem antes da reciclagem. Nós podemos reutilizar o que nós fazemos em casa. E é nesse caminho que, já em Covid, a nossa terceira orientação vem nesse sentido. Não usa máscara descartável, do uso único, compra, faça a sua máscara, lava a máscara a 60 graus, pode voltar a usar no dia seguinte. Deixou de produzir esse resíduo. Estas medidas são fundamentais. Terceiro nível da hierarquia da gestão dos resíduos, aí sim, reciclagem.
tratar, valorizar todo o seu resíduo pelo novo produto. E aqui a base da economia também circular a funcionar neste preceito. Só depois a valorização do resíduo. E antes da valorização energética, que é como eu prefiro chamar, temos vários tipos de valorização. E a Kátia falava, a valorização orgânica do resíduo, criando composto, é o que nós procuramos. Há pouco eu falava que nos Açores nós eliminámos grande número dos aterros, dos lixões que nós tínhamos. E nós transformámos, e esses lixões foram selados para a criação de usinas de composto, para a produção de composto orgânico, de biocomposto. E essa valorização, só no final está a valorização energética. E bem lá no final, a eliminação em aterro. Ou seja, bem antes de chegar à valorização energética e ao aterro, temos muito para fazer. E é aí que nós temos que centrar a nossa atenção, não agora, mas 365 dias do ano, esta é a visão. Prevenir, reduzir é a base e depois toda a hierarquia. Ok, obrigada. Eu estendo a mesma pergunta, né, para a Kátia e para a Ellen, e também só colocar aqui 2 comentários interessantes. O Mimo que colocou, né, era o Mimo, né? Não, onde é que está aqui? Que coloca sobre o compartilhamento dessas responsabilidades, né, como ficam as empresas do acordo setorial de embalagens. A Andréa também colocou sobre esse mesmo tema, que as empresas que ganham com o trabalho do catador, como a logística reversa de embalagens, que corresponde a 70% do material que vai reciclado, com pouquíssimas exceções, não se manifestaram ainda. E aí, se quiser, Kátia, se você quiser colocar, e também abre para ela depois. Queria agradecer aí umas colocações. O Cláudio disse que o catador do cataqui que catava na casa dele recebeu R$600. Então, que bom que isso aconteceu. O César está dizendo da redução ser inviável. Aqui no Brasil, nós ainda temos quase 30% da população brasileira com subconsumo. Não tem a roupa que precisa, não tem a comida que precisa, não tem o consumo que precisa. Então, nós somos um país que ainda temos uma parte da população muito grande que não consome nem o que precisa. Então, realmente, se for pensar em termos de média nacional, se nós ficarmos um país menos desigual, nós vamos aumentar a geração de resíduos, principalmente por conta da pobreza, da miséria, que ainda consome muito aquém do que deveria. Então, nesse sentido, eu concordo com o César que para o Brasil não é uma coisa tão simples assim, principalmente se melhorar a economia e melhorar o emprego, né, que com o desemprego. Tanto é que agora, com a pandemia, caiu para caramba a geração de resíduos. Comércio fechado, as pessoas não têm como gastar, não têm como consumir, estão inseguras com seus recursos, né? A Fundação Getúlio Vargas publicou agora, 6,5% da população não está consumindo, porque não tem o que consumir, não tem dinheiro para consumir. Quase 50% da mão de obra no Brasil é autônoma, e se não tem o trabalho e não está tendo salário, vai consumir o quê? Né? Então, realmente, nesse sentido, cai. Em 2008, a geração per capita de lixo caiu no mundo inteiro, caiu nos Estados Unidos muito fortemente por conta da crise econômica, e nessa crise econômica está caindo também, e as nossas pesquisas estão comprovando isso. Peg falou uma coisa importantíssima aí, que é a terceira revolução. Ao tirar catador de cima do lixão, a primeira opção foi alugar galpões e colocar mesas fixas de madeira para que eles pudessem, de forma ergonômica, manusear numa mesa fixa, antes da gente construir as instalações com mesa, com esteira rolante e tal. A dificuldade para sair de agachar no chão e passar para usar uma mesa foi muito grande. Você chegava lá, a mesa vazia, as pessoas no chão, agachadas no chão, separando material, porque faziam esse trabalho em cima do lixão. Pronto, agora já estão fazendo na esteira, né? Daí a pouco vem um eletroímã para tirar o metal, aí daí a pouco vem outros processos de ventilação, pesado separado leve.
Então, eu acho que é muito importante que cada vez, porque principalmente, quando você está catando o lixão, você pega o grande, papelão, não sei o quê. Quando você entra na unidade, dessas coisas são pequenininhas, você tem uma luva. Então, a maioria dos materiais recicláveis, a caixinha de pasta dental, passa, você não tem tempo de pegar porque são pequenas. Se não mecanizar como a PEG está falando, vai continuar com esse rejeito altíssimo. Um rolinho de papel higiênico é tudo muito pequeno para a pessoa com a mão, com luvas, conseguir, na velocidade da esteira, separar esse material todo. Do ponto de vista de saúde é importante, do ponto de vista da maior produtividade, né, da rapidez do processo, os processos de Portugal, que também são muito bons, que fica uma linha só para papel, uma linha só para plástico. Então, PEG, eu acho muito bom. Você também comentou aí sobre a incineração. A incineração, ela é caríssima. Na Itália, por exemplo, os incineradores vendem a energia do incinerador por 3 vezes a energia convencional, porque falta energia na Itália. Eles têm uma lei nacional dizendo que a energia alternativa vale 3 vezes. O incinerador vende 100% da energia, nem o consumo próprio ele tira, para vender por 3 vezes mais do que a média nacional. O Brasil não tem o menor interesse nisso, nós temos energia hidráulica, energia eólica, então, e é caríssimo. Tanto é que no Brasil a gente incinera só os resíduos hospitalares. E quem paga é o povo. A população não paga nem a taxa de limpeza urbana, que são R$10 por mês, vai pagar R$2.000 por tonelada incinerada? Não vai. E não tem outra forma de pagar, e todo mundo que fala que vai incinerar e que a prefeitura vai ganhar dinheiro, nada funcionou até hoje e não tem chance nenhuma de funcionar, na minha opinião. Agora, o combustível derivado de resíduo, depois que você separou, passou pela coleta seletiva, foi retirado o que tem mercado, e o material com alto poder calorífico, totalmente sujo, poluído, que não tem valor econômico, vai para cimenteiras, vai para servir como combustível derivado de resíduos. E com isso você aterra menos e tem uma renda maior e aproveita mais esse material. Então, eu acredito muito. E André Portugal falou aí do acordo setorial. Olha, gente, as empresas que hoje fazem o acordo setorial no Brasil, que não funciona de jeito nenhum, são as mesmas que fazem na Europa e Portugal e que funciona. São as mesmas empresas que criaram um fundo nacional para viabilizar a coleta seletiva na Europa, né, no caso de Portugal, França e tal, e aqui não fazem. E agora, nessa crise, a solução da CETESB, que está utilizando a logística reversa para bancar os catadores do estado de São Paulo, que eu saiba é o que está funcionando melhor. Agora, os empresários e o Ministério do Meio Ambiente e os catadores, porque quem fez o acordo setorial são os empresários, o Ministério do Meio Ambiente e os catadores. O poder público não entrou nesse acordo, embora pela legislação o setor público seja responsável pelo coleta seletivo. Não está acontecendo. Então, hoje, quem que poderia estar bancando parte desse custo da interrupção, né? Seria, e foi bem dito aqui, eu vi numa anotação aqui, acho que da Andréia, que 70% do material é embalagem, que deveria estar pagando isso é iniciativa privada, né? Mas até hoje o Ministério, junto com a iniciativa privada, com os catadores, fizeram algo que só serviu para o papel e para ajudar uma ou outra associação de catadores, e isso não está ajudando, pelo contrário, é um retrocesso porque está acontecendo aqui no Brasil o tipo de acordo da logística reversa assinado. Helen, vou passar a Oi, palavra. Vanessa. Oi. Olha, consegui melhorar meu som agora. Acho que agora ficou muito melhor. bom. Muito bom. No final, mas deu certo. Então, essa colocação da PEG realmente é muito interessante, né, quando ela fala de revolução. Eu acho que a gente parte de uma mudança realmente de paradigmas, né, e essa mudança, ela começa realmente em você investir nessa hierarquia da gestão dos resíduos, que é preconizada pela nossa política nacional. Então, a não geração é uma delas, sem dúvida nenhuma. Né? Não é possível assim, a gente pensar, né, que se comece por uma diretriz diferente. Mas essa revolução também comece a aumentar a eficiência dos prestadores de serviço. E aqui no Brasil, a gente tem como prestador de serviço não só essa autarquia, essa concessionária, né, que presta serviço, mas temos também os catadores, as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, é necessário investir em tecnologias que permitam aumentar essa eficiência dessa prestação dos serviços, né, para o prestador e para o catador.
né, para as cooperativas, e também há uma necessidade da gente modificar essa rota tecnológica, que aqui no DF, por exemplo, ela prevalece o aterramento, então a gente tem que mudar essa história e focar mais na valorização dos resíduos sólidos. Então há uma necessidade realmente de rever nossa rota tecnológica, né? É claro que dentro das condições, da modicidade tarifária, dos princípios de economicidade que nós temos, né, para a gente poder avançar nessa valorização que pode se dar de N formas, né? Então essa revolução realmente ela tem que acontecer, né? É difícil? Precisa de investimento? Precisa, mas não é impossível. A gente tem que mudar realmente isso. E sobre essa questão que a Kátia falou da diminuição de resíduos, a gente sabe que essa geração de resíduos está realmente relacionada à condição econômica, né, da população, da sociedade. No DF, a gente tem acompanhado a DASA, né, essa mudança, os índices, na verdade, né, de resíduos que ingressam nas instalações, e a gente já percebe realmente, por exemplo, no mês de abril, no aterro sanitário de Brasília, tivemos uma redução de 10% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, assim, as coisas, elas mudaram de contexto. Então, a gente tem que trabalhar com essas modificações e ficar atento e acompanhar cada passo, cada transformação que esse contexto vai ter. Bom, gente, eu queria poder continuar um pouquinho mais, viu? Mas eu acho que a gente já estourou em muito, né, o nosso tema aqui, né? Eu vi tantas outras pessoas que foram entrando, a gente está com 118 participantes, mas a gente foi aí a 135, quase 140 participantes, e eu estou aqui com vocês, mas ao mesmo tempo estão chegando várias mensagens de pessoas que, né, se desculparam, estão saindo. Eu queria, claro, registrar outras presenças, estou vendo agora o Fábio Alho, diretor da AGEMAN, que também está aqui conosco. Fábio, obrigada. Né? E o Alexandre Godeiro também está aqui no cantinho, agora que eu vi, Alexandre, que bom que você está aqui conosco. Mas, infelizmente, a gente tem que dar os encaminhamentos finais, né, para essa nossa tão profícua discussão. Lembrando que esse assunto não se esgota aqui. Eu vi algumas perguntas específicas, né, sobre a ABAR, então muitos dos assuntos que foram aqui colocados já estão mapeados pelo grupo de resíduos. Esse ano era um ano que a gente tinha algumas, né, já tinha uma programação aí pronta e, por incrível que pareça, a gente já tinha a programação até o final do ano com as câmaras técnicas, e entre as câmaras técnicas a gente estava com a programação de realizar 2 webinars nos intervalos, então, mas eu não sabia nada de pandemia, né, juro para vocês. A gente já começou realizando e a gente vai continuar. Então, esse ano a gente tinha a programação que perpassava por conhecer todos os prestadores, né, sejam eles consórcios públicos, e a Kátia tão bem trouxe na fala dela, né, sobre esse aumento dos consórcios públicos, né, fala também sobre os prestadores públicos e privados de resíduos, né, logística reversa, rotas tecnológicas. Então, estavam mapeados nos assuntos desse ano, tá? São assuntos que estão sendo trabalhados pelo grupo de resíduos e que vão voltar, sim, em novos webinars, ou, né, vamos ver quando a gente vai ter aí a nossa próxima Câmara Técnica de forma presencial, né, porque a gente vai ter agora na modalidade online. E colocar também que a ABAR, sim, né, está com um grupo de estudos, preparando já algumas diretrizes específicas né, durante esse período, a regulação durante esse período da pandemia, e também quais serão as ações no pós-pandemia, né, que agora a gente está focando em água e esgoto, e também verificando de que forma que a gente vai poder alcançar toda a área de resíduos, né? E acho que aqui é complicado, e a Kátia muito bem colocou na apresentação dela, né, Kátia? Então, como é complicado, né, prestar o serviço e regular resíduos, a gente tem uma multiplicidade de prestadores, né? Nós não temos ainda os regramentos, nós não temos a conscientização, e aí digo por parte de todos os players envolvidos no processo, a gente não tem a cobrança, então a gente não tem a sustentabilidade do serviço. Então, isso tudo também interfere muito na regulação, né? A ABAR vem trabalhando numa campanha forte para fortalecer a regulação de resíduos sólidos, né? Participamos agora recente de um programa junto
ao Ministério do Desenvolvimento Regional, né, o regular, viemos trabalhando também dentro da Câmara Técnica, e a tendência é essa, né, que a gente trabalha aí ponto a ponto. Gostaria de lembrar também que nós temos, agora no próximo dia 26 de maio, né, o nosso próximo webinar, que versará sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos e o cenário pós-pandemia. Né? Então, muito do que vocês levantaram hoje aqui vai ser tratado, né? Como é que vão ficar os investimentos, né? Como é que vai ficar esse período pós-pandemia, no que refere-se à prestação de serviço, à universalização, novas formas, tecnologia, atendimento das metas, né? Convido vocês, por favor, não deixem de estar presentes nesse evento, que vai ser mediado pelo nosso colega Alceu, que está aqui, tendo como convidados o Silvano, né, Costa do MDR, o Eucíris Pimenta da FESP de São Paulo e meu grande amigo, né, André Domingues Getzinger, que mandou muitas perguntas, André, da Agir. No dia 2/6 nós já estaremos de volta, então nem vai dar tempo de sentir saudade, pessoal, com um webinar com o tema Conhecendo os Prestadores de Resíduos Sólidos. Isso aqui é uma série. Essa primeira série vai começar com os consórcios de resíduos sólidos, onde nós vamos receber 3 consórcios, né, um consórcio de Santa Catarina, outro do Ceará e outro de Minas Gerais. Então, fica desde já o convite para que vocês possam estar conosco, tá? Antes de encerrar esse webinar, eu gostaria de passar a palavra aos nossos convidados para as suas palavras finais. Eu sei que ainda ficaram muitas dúvidas, tá? Os convidados vão deixar os e-mails deles no chat para que vocês possam encaminhar. Também vou deixar o meu, viu? Perguntas, contribuições, lamentações. E antes de passar para eles, eu agradeço pelo aceite, por estar nesta tarde conosco, né? Esse trabalho remoto vem exigindo ainda mais da gente, vem exigindo esforços, né? Além de um esforço de se cuidar, um esforço de cuidar do outro, né? A palavra, eu acho que colaboração nunca foi tão importante, então obrigado, né, pelo tempo e por ter aceitado esse convite. Hugo, Kátia e Ellen, nessas palavras finais, eu gostaria que vocês colocassem o que fica dessa discussão, né? O que vocês podem destacar e, em poucas palavras também, o que esperar dessa situação que nós estamos vivendo no cenário de resíduos, né? O que vocês veem aí no final do túnel quanto à prestação e à regulação. E vou começar agora pelo Hugo, né? Sempre. Hugo, com você, querido. Bem, não poderia terminar sem agradecer mais uma vez o convite da ABAR, da Vanessa, para estar aqui convosco, partilhar mais uma vez um pouco da nossa experiência. Agradecer ao painel que esteve comigo, à Helene e à Kátia, obrigado por terem partilhado o vosso espaço também comigo, a todos tantos amigos que encontrei aqui, que adorava estar agora presente para lhes dar um abraço e que não posso. É um abraço virtual a todos eles. Eu acredito que, e olhando para o futuro, estou vendo agora o Daniel também, eu acredito que vai ficar tudo bem. Eu acredito seriamente que sim. Julgo que temos que aproveitar também estas oportunidades e temos que olhar com elas como oportunidades destas crises para melhorar, para alterar tudo o que se passa, e nós vimos aqui formas que já melhoraram. A proteção do trabalhador melhorou muito, a relação do trabalhador com o EPI, estamos vendo mais trabalhadores utilizando o EPI, e é isso e temos que olhar para a parte boa também, temos que ter um pensamento positivo sobre tudo isto, e temos que pegar nisto e melhorar ainda mais. Julgo que estamos neste caminho, julgo que vamos melhorar, temos que nos preparar. Obviamente foi uma situação que nos apanhou a todos de surpresa, como reagir a tudo isto, mas acredito que vamos ficar melhor ainda do que nós estamos. É uma oportunidade para todos nós e temos que pegar nesta oportunidade de melhorar. É esse o desafio que todos temos que levar quando isto terminar, é que temos que olhar isto como uma oportunidade de melhoria, de levantar todo este setor do resíduo, que nem sempre é visto da melhor maneira. Estamos a falar de lixo, né? Há pouco vi algo repugnante, uma coisa tão má. Temos que olhar com outro olho. Tem valor, é um setor com muito valor, pode ter recurso financeiro também, e temos que olhar com outros olhos para ele. E mais uma vez, obrigado
por esta oportunidade de estar convosco. E um grande abraço para todos que estiveram aqui presentes connosco neste webinar. Parabéns e obrigado. Hugo, obrigada, viu? Hugo é sempre parceiro, né, Hugo? Saiba que você também, né, pode contar sempre com a gente, a Bar se coloca à disposição, né, e aqui falo com a Bar, falo com a Dasa. Aproveito também que eu vi agora o comentário, pessoal, e me desculpem, né, se não consegui citar todos, porque como a gente está mediando, medir aqui, está ligado em 2 celulares, recebe mensagem. Eu, né, agradeço também, eu vi o comentário do Dr. Paulo Salles, nosso diretor-presidente da DASA, que também está aqui conosco, né, e tem que aproveitar, né, gente, fala do chefe. E passo a palavra agora também para Eliana, para suas considerações. Eliana Kátia, né, eu conheço mais como Kátia. Eliana... Muito obrigada, queria agradecer demais. Eu estou vendo gente tão querida, mas tão querida que o coração chega a doer, sabe? Assim, Belzinha, que ódio, Zé Cláudio, o nosso procurador, doutor Roberto Carlos, que prazer enorme. O Jorge, enfim, Pedro, vários amigos, Zé Cláudio Junqueira, amicíssimo, que o coração, assim, só não dói mais porque a minha netinha está mandando mensagem aqui, fala comigo, vovó. Só isso que é mais emocionante do que ver vocês aqui, assim, com essa disposição, dizer dessa felicidade de estar nesse clima, nesse ambiente, e dizer, assim, que nós somos muito privilegiados de termos a política que nós temos no Brasil, e a gente deve acreditar nela, e ser guerreiro, e fazer, ela vai ser cumprida, nós vamos fazer acontecer, e não assim, mas tem, não tem não, é fazer acontecer, ir atrás, e as coisas podem mudar, devem mudar. E a Vanessa falou assim hoje mais cedo, olha, vocês terminam dizendo alguma perspectiva e tal. Então, além da perspectiva aqui da Bar, eu tenho uma perspectiva pessoal. Nós temos que fechar todos os lixões do Brasil. Nós não vamos embora por essa pandemia antes de fechar os lixões. Eu estou cuidando aqui, eu não vou nem lá embaixo no elevador porque eu quero fechar os lixões. Nós temos que ter esse compromisso. Então, a sociedade é uma sociedade muito aberta, generosa. Eu estou impressionada de ver as campanhas que a gente está fazendo para arrecadar dinheiro, como que está surtindo efeito. As pessoas são generosas, são boas, e a gente acredita que a gente tem que deixar o mundo melhor e que essa pandemia sirva para nos sacudir ainda mais e dizer que catador não vai ficar fazendo esse trabalho com essas condições, sem ventilação, em lugar escuro, sabe, sem ventilação, sem iluminação, e que tudo isso que a gente está revolucionando com a pandemia, que sirva para continuar dessa forma, fazer o que a PEG falou, cada vez modernizar mais o tratamento, o processo. Gente, mas vamos fechar os lixões, sabe? São só 3 mil que tem no Brasil. Eu acho que a gente dá conta de fazer isso. E como a gente está falando aqui com as agências reguladoras, o papel das agências reguladoras ele é fundamental para a gente fazer isso. Então, é esse desafio, esse apelo, esse agradecimento de coração de ver tanta gente tão querida aqui e dizer que a gente é muito capaz, que a gente vai além. Obrigada por todos que estão aqui, obrigada pelas amizades, pelo carinho, e vamos que vamos. Kátia, obrigada. Nossa, né, quem me conhece já sabe o quanto que eu sou molenga, né? Eu me emocionei, viu, na sua fala, e também, eu até falei no começo, quando o pessoal foi entrando, então a gente vai revendo, né, algumas pessoas, todos são especiais, mas alguns fazem, né, parte da vida da gente, e esse webinar foi acho que, um grande diferencial até para a Bar, foi o primeiro de resíduos, e ele trouxe ele trouxe muitos players aí do setor. A gente não está só com reguladores, a gente tem muito prestador aqui, a gente tem interessado no tema, a gente tem pessoal do mercado, sejam consultores, né, pessoal da academia. Então, está uma discussão muito interessante, e eu agradeço mesmo a cada um de vocês, viu? E já peço mesmo que vocês continuem conosco, né? A Bar está aberta para essa discussão, a gente vai continuar nos próximos webinários e também nos nossos trabalhos na Câmara Técnica. E aí, passo a palavra para você, Ellen, viu? Deixei suas contribuições para o final. Tá certo. A nossa reguladora. Eita, pois é. Então, olha, uma satisfação ter essa discussão com vocês, né, Vanessa, Hugo, Kátia. Kátia, a gente tem uma ligação forte aí, né, Kátia?
Em razão de todo o trabalho que foi desenvolvido aqui no Distrito Federal, e um dos grandes, assim, um dos mais difíceis realmente foi o fechamento do lixão da estrutural. Eu acho que eu compartilho aí da visão do Hugo. Eu acho que a gente tem que encarar isso como oportunidade de melhorar. Essa pandemia, ela realmente, ela expõe assim, muitos problemas que a gente até não gosta de ver, não quer ver, né? Então, eu acho que a gente tem que encarar isso como realmente uma oportunidade. São muitos desafios. E dizer que é fácil realmente não é possível, porque eu estaria, né, enfim, mentindo aqui. Não é essa a intenção. Acho que é encarar os problemas de frente e contribuir. A regulação realmente tem um papel importantíssimo nisso, né? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem também, Vanessa, assim, agora, no futuro, é encarar uma regulação econômica que dê sustentabilidade para essas mudanças que precisam acontecer, né? Porque ela tem que ter sustentabilidade do ponto de vista técnico e econômico. E eu vejo, assim, que a regulação econômica dos resíduos sólidos é uma coisa que a gente tem que avançar muito, e eu acho que é uma perspectiva futura aí que a gente tem que encarar, né? E aí tá atento também a essas questões da continuidade, da essencialidade, da fiscalização desses serviços. Então, a regulação é fundamental, é um pontinho ali chave para que a gente consiga alcançar esses objetivos e colocar de pé aí muitos princípios e objetivos da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Boa. Obrigada, Ellen. Viu? Já vou fazer essa convocação para alguns dos meus amigos que eu já, né, vi aqui. E aí, Daniel, Samuel, Mário Monteiro, né? Agora o Renato, Regulação Econômica de Resíduos Sólidos, o André, viu? Pedro Pequeno. Então, que a gente possa, eu acho que reforçar em muito o nosso grupo de resíduos. E a gente está aberto, viu? A gente está aberto para aqueles interessados em contribuir com o grupo de resíduos da Câmara Técnica. Eu vou deixar meu e-mail no chat, como eu falei. Por favor, né? Nós contamos com vocês. A gente ainda, se comparado à regulação em água e esgoto, a regulação de resíduos, né, está aquém, não alcança. Então, é um grupo muito coeso, que trabalha muito, mas que precisa, sim, de mais integrantes, que precisa ampliar, né, a sua força para que a gente possa desenvolver ainda mais essa temática. Bom, pessoal, eu, né, vou indo aqui para a finalização. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês pela paciência, pela audiência. E agradeço a ABAR pela realização desse evento, né? Lembrando que a ABAR vai continuar na próxima semana com mais webinars, e vocês podem saber mais acessando a sua página oficial. Não esqueçam também de seguir as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, né? ABAR Regulação, por favor, marquem a ABAR, coloquem lá, né, um hashtag Sou Mais Regulação, universalização da regulação e assim por diante. E como mensagem final, eu gostaria de dizer, eu acho que nesse momento de incertezas, em meio a tantas decisões urgentes a serem tomadas e adaptações no nosso dia a dia, seja enquanto cidadão, seja enquanto prestador de serviços ou regulador, abrir-se uma oportunidade ímpar e necessária de repensar, de discutir e de fazer diferente. Para que nós possamos sair dessa crise com propósitos ainda mais firmes de assegurar a universalização dos serviços de saneamento básico. E de universalizar não só a prestação dos serviços, como de universalizar e fortalecer a regulação desses serviços. E, para tanto, nós vamos continuar sim a discutir, considerando as experiências que nós já vivemos, que nós estamos vivenciando, para projetar o nosso e de agora em diante. Atuando sempre de forma colaborativa, como nós fizemos hoje. Esse é o propósito da ABAR, junto com cada um de vocês. E eu espero, né, poder continuar contando com todos vocês em nossos próximos eventos, nas próximas atividades da ABAR. Meu muito obrigado especial, né, a cada um de vocês, aonde vocês estiverem, nos seus lares, no trabalho de vocês, viu? Fiquem bem. Cuidem de vocês, cuidem dos seus, da sua família. E acho que seria isso, viu? Obrigada mais uma vez, Hugo, Kátia e Ellen, e a todos vocês. Gente, vocês são demais. 2 horas de webinar, eu falo, não adianta, né? 2 horas de webinar e 98 pessoas ainda. Dá para dar uma salva de palmas todo mundo aí agora junto, pessoal? Aê! Obrigadão, viu? Até mais, pessoal. Um abraço.